Olá, queridos alunos, boa noite. Vou dar uns minutinhos para quem vai assistir a nossa aula para poder entrar. Essa aula também vai ficar aqui disponível no YouTube do QC. Então, depois, se você quiser rever a aula, fique à vontade. Vou começar me apresentando. Eu sou Luciana Peixoto, sou professora de processo penal da casa, sou delegada de polícia e acompanho a parte, principalmente a parte inicial de processo penal. Eu falo muito sobre inquérito, que vai ser o tema da aula de hoje, porque é meu instrumento de trabalho como delegada de polícia, então acho que eu consigo falar com um pouquinho de propriedade para você sobre inquérito policial. Vamos falar sobre concurso da PF e da PRF, concursos tão esperados, sempre são editais muito concorridos, a gente teve há pouco tempo, relativamente pouco tempo, né, concurso da PF e da PRF, a turma da PRF formou, eu acho que vocês devem ter visto aí o vídeo da formatura da PRF, que foi lindo, muito divulgado aí em redes sociais. E eu sei que você está ansioso para esse concurso. Então, você está fazendo certo, está começando a se preparar dentro do tempo certo, antes do edital, comece a formar a sua base. É importante que você estude as matérias introdutórias do direito, né? As matérias básicas do direito que caem, constitucional, administrativo, penal, processo penal, legislação especial. Foquem também, dependendo da carreira, é mais a carreira jurídica. Quem está querendo aí, por exemplo, delegado da Polícia Federal, mas quem está querendo agente, investigador, agente da PRF, é importante que vocês lembrem que português e informática também está sendo muito cobrado nesses concursos. Então já começa a sua preparação, vai resolvendo exercício, assistindo aula, tirando dúvida e aproveitem o canal do YouTube do QC, porque aqui a gente consegue ter uma interação com os alunos. Então aproveitem para vocês assistirem aula gratuita, com material de qualidade. Aproveitem as aulas, eu fiz um PDF que tá assim lindo sobre inquérito policial. Gravei muitas horas de aula, falo para vocês assim tranquilamente que tem tudo que pode cair na sua prova e sem excesso. Sem ser aquela coisa de jogar conteúdo na plataforma do QC para quem é assinante da assinatura ilimitada ou dos cursos específicos. Esse agora não é só resolução de questões, ele é um curso preparatório e eu vou acompanhar vocês em processo penal. Vamos começar nossa aula de hoje? Eu escolhi o tema Introdução ao Inquérito Policial. Inquérito policial, junto com provas e prisões, com certeza são os temas que mais caem nos concursos policiais. E aí eu decidi fazer o seguinte, já que eu tenho aqui o canal para dar um conteúdo gratuito para vocês com qualidade, eu não vou pegar 1 hora de live e vou sair colocando, jogando todo o conteúdo e ficar muito raso. Então eu dividi. Sexta que vem, vocês acompanhem mais uma aula sobre inquérito, a gente vai dar continuidade. Hoje eu vou pegar a parte de introduções, noções introdutórias do inquérito policial e despenque em concurso público, viu, gente? E na aula que vem eu vou entrar no inquérito em si. Aí a gente vai ver como que é instaurado, quais são as diligências de investigação. Se der tempo, a gente já finaliza o inquérito na próxima live. Se não der, eu ainda vou pegar outra live, porque eu gosto de dar o conteúdo com qualidade para que você consiga acertar as questões na prova. Esse material que vocês estão vendo aí, esse slide, eu montei com muito carinho para vocês. Vou pedir para o pessoal aí da técnica, para os nossos monitores, disponibilizarem um link onde que o aluno consegue pegar esse material. Então, coloco na descrição do vídeo, coloquem aí no nosso chat, o aluno consegue pegar esse material estou disponibilizando, tá? A gente com certeza não vai conseguir ver tudo hoje. Vamos olhar aí bastante slide, coloquei questão, principalmente questões da Sebrasp. A Sebrasp, ela costuma ser a banca escolhida para esses concursos, então eu comecei optando por testar as questões da Sebrasp com vocês. Professor, é legal fazer as outras questões? É legal, gente. Nós estamos num período pré-edital, a gente não tem edital aberto para saber a banca ainda. Então, vocês têm que treinar todas as questões para não ser surpreendido, né? Vocês sabem que os perfis de banca são muito diferentes. A CESP ou Sebrasp, ela cobra um conteúdo um pouco mais aprofundado, às vezes cobra um pouco de jurisprudência. Para os concursos de investigador, escrivão, agente, é cobrado só o que já está sedimentado, né? Mas é uma provinha que eles cobram, exigem bastante do aluno. A FGV já tem um perfil totalmente diferente. Eles querem casos práticos, querem que você aplique o seu conhecimento em caso prático. Então também tem que treinar. Se a gente pega uma FCC, uma Carlos Chagas, uma Vunesp, algumas bancas às vezes menores, vão cobrar bastante letra de lei junto com doutrina.
Então, vocês precisam treinar todas as bancas e irem adaptando o seu conhecimento. Vamos começar então a aula de hoje. A primeira coisa que eu vou falar para vocês é sobre o conceito de inquérito policial. Inquérito policial é um instrumento de trabalho da polícia judiciária. Eu, como delegada, todos os dias, o que eu faço? Mexo com inquérito, gente. O inquérito é um procedimento de investigação. Então, para a gente começar uma ação penal, para que uma pessoa se torne ré e que aí tenha a fase processual, que vai ter lá acusação, defesa, o juiz vai julgar e no final vai ter uma sentença, para que essa fase exista, você tem que ter os elementos mínimos. Ninguém vai sofrer um processo sem materialidade e indícios de autoria. Então, você tem que angariar elementos ali, você precisa investigar para que tenha elementos informativos, vulgarmente, eu vou colocar entre aspas aqui para vocês, chamado de prova, né? Sabe aquela conversa do boteco? Fala assim, quero ver prova, tem que ter prova para entrar com o processo. Realmente, tem que ter elementos informativos, que é o que a gente vai juntar nessa fase pré-processual. E aí, a gente vai investigar, né? O inquérito, ele é de conteúdo investigatório, ele é para crimes que ocorreram. Então, se você vê que teve um fato, esse fato, ele se amolda a um tipo penal, ele é um crime e ele vai ser investigado, a gente vai investigar por meio do inquérito policial. Esse inquérito, ele é presidido por delegado de polícia, ou um delegado de polícia da Polícia Federal, ou um delegado de polícia da Polícia Civil. Por isso, ele é chamado de procedimento administrativo. Ele é extrajudicial. Quem preside não é um juiz, e sim a autoridade policial. E aí, o que a gente busca nessa investigação? Descobrir a autoria, né? Quem foi o autor do crime e descobrir materialidade, que é exatamente essa prova, falando entre aspas novamente, que são esses elementos informativos que mostram que o crime aconteceu. E claro que também colher os demais elementos das circunstâncias do crime. O inquérito policial, ele com o tempo, vocês sabem que cada dia mais a gente tem uma visão garantista dos processos, dos procedimentos, e eles buscam sempre aplicar direitos e garantias fundamentais. Então, a gente tem uma doutrina que fala que o inquérito ele também tem uma outra finalidade, que é resguardar direitos e garantias fundamentais. É importante que você tenha um procedimento ali documentado para mostrar que não tem ilegalidade, que ninguém está futricando a sua vida de forma indevida. Então, tudo que a gente faz quando a gente vai investigar tem que ter procedimento, tem que ter procedimento instaurado, tem que ser dentro da legalidade, você tem acesso àquilo para poder ver o que está sendo investigado. Então, o inquérito ele também resguarda direitos e garantias fundamentais. E esse inquérito, essas informações, elas vão ser enviadas para o titular da ação penal. Então, a finalidade precípua, né, principal é o quê? Ajudar no convencimento, formar a opinio delicti. Por quê? Se o titular da ação penal está convencido que teve o crime e que aquela pessoa é o provável autor, ele vai entrar com a ação. Ele vai oferecer denúncia, se for o Ministério Público, ou o ofendido vai oferecer queixa-crime. E a gente vai para a fase processual, que aí sim, a gente vai ter as provas, as partes, o debate, que vocês tanto veem na televisão, e no final a gente tem uma sentença condenatória ou absolutória, tá? Já antecipei isso para vocês, então a nossa natureza jurídica do inquérito é de procedimento administrativo, porque é presidido por autoridade policial e não é um procedimento judicial, e por isso ele não é processo. O que é processo? Processo é um procedimento em contraditório. Então, a gente precisa ter uma lide, a gente tem partes. De um lado, defesa, do outro lado, o ataque, né? Que é o MP aí oferecendo denúncia ou ofendido com a queixa-crime. E a gente tem um juiz para julgar. E ele vai ter o contraditório. Aqui no inquérito, não. No inquérito, a gente às vezes ainda não sabe quem é o autor. Às vezes a gente não tem nem a vítima ali determinada, né? Dentro do caso, que vai ser o Estado. E por isso, e também não tem o juiz. Então, quem vai presidir é o delegado. Por isso que a gente tem são procedimentos investigativos ou investigatórios encadeados, tá? Ele é preliminar à fase processual. Titular do inquérito policial, delegado de polícia. Ai, professora, onde que fala isso?
Tanto no CPP, o artigo 4º, quando você abrir lá, vai estar falando, né, que vai ser usado o inquérito policial. A gente tem um título inteiro lá de inquérito policial, que vai ser presidido aí para poder apurar materialidade, indícios de autoria pela Polícia Judiciária, quanto à Lei 12.830. Lá na Lei 12.830, fala da investigação conduzida pelo delegado de polícia. E lá no artigo 2º já fala especificamente do inquérito policial. Então, inquérito policial é só delegado de polícia. A gente vai ver aqui para frente que existem outras formas de investigação criminal, tá? Só que aí cada investigação criminal tem um titular. Se você pegar o PIC, Procedimento de Investigação Criminal, é do MP. Se você pega o inquérito policial militar, é da PM, para investigar crime militar. Agora você pega só inquérito policial. Policial. Quem que faz? Delegado de polícia, que é o titular. Isso daqui é uma visão que quando eu entendi esse gráfico, a minha vida de concurseira ficou muito mais fácil nesse tema. Então, eu quero que vocês entendam. Vamos lá. Como que acontece? Aconteceu um fato, tá? Teve um fato. O fato, ele se amolda a um crime. Essa notícia vai chegar para a autoridade policial, na delegacia. Ou alguém vai lá e faz boletim de ocorrência, ou uma pessoa entra correndo na delegacia e fala que está acontecendo um fato. De alguma forma, vai chegar na polícia. Então, vai chegar na Polícia Civil, se forem crimes de competência, né, da Justiça Estadual, ou vai chegar lá na Polícia Federal, se forem os crimes de competência da Polícia Federal de investigar ou da Justiça Federal. Vai chegar, então, a notícia crime. Eita. Notícia do crime. Chamada de notícia crimes, né? Essa notícia crimes a gente vai ver na próxima aula, quais são as espécies de notícia crimes que a gente tem. Mas o importante é que a notícia de um crime, de um fato criminoso, vamos deixar mais bem claro que é um fato. Vai chegar lá falando, uma pessoa esfaqueou a outra. É um fato. Vai chegar para a autoridade policial. A autoridade policial, se ela vê que é um fato típico, se ela vê ali que é um fato criminoso, ela precisa iniciar uma investigação. E aí vai ser iniciada uma investigação. Não vou falar aqui das formas de início da investigação, porque isso é tema da nossa próxima aula. Mas começou um inquérito policial. Começou o procedimento de investigação. Nesse rumo aqui do procedimento de investigação, o delegado ele vai fazer, conforme o caso em concreto, o que é importante. Vamos atrás de uma testemunha, vamos atrás de uma câmera de segurança, vamos ver se tem perícia para ser feito, vamos no local. Então, ele vai determinar os rumos da investigação. Na hora que ele se viu convencido de que uma pessoa é o provável autor do crime, ele pode fazer um indiciamento, a qualquer momento no inquérito. Mas é importante saber o quê? A partir do momento que o inquérito, ou ele não tem mais caminho para ir, o delegado falou, olha, não tem mais linha de investigação, não consegui chegar em autor nenhum até agora. Ou então, quando ele já fez ali todos os procedimentos, ele já tem elemento suficiente, que é o que a gente chama de justa causa. Justa causa, o que é? Só para vocês saberem, materialidade mais indícios de autoria. Ele já tem justa causa. Para poder entregar aquilo ali para o MP ou para o ofendido, para tocar a parte processual, para que entre na ação penal, ele vai finalizar a sua investigação. Então, olha, já tem elemento suficiente. Eu risquei aqui sem querer, né? Já tem elemento suficiente para aquela pessoa virar réu. Para que a gente tenha ação penal. Para que eu vou ficar investigando, ouvindo 800 testemunhas? Imagina um crime dentro de um estádio de futebol. Imagina se tiver que ouvir todo mundo. Não, gente. Então, assim, tem elemento suficiente? Já tem. Vamos finalizar esse inquérito. Como que finaliza? Ele vai fazer um relatório final. Fez aquele relatório final, ele acabou a sua investigação, então ele é uma fase preliminar. É antes da ação penal. Forneceu os elementos, vai entregar para o MP, né? Vai chegar lá na mão do MP ou do ofendido e vão oferecer a ação penal, queixa-crime ou denúncia. E aí sim, o juiz analisou. E aí ele fala assim, olha, realmente eu vou receber essa denúncia. Vai começar a fase processual. Aí aqui a gente tem uma fase que é a fase processual. Na fase processual, a gente vai ter um órgão que acusa,
que é o MPU ofendido, e a gente vai ter... Vixe Maria, gente, peraí que... Minha tela saiu aqui, um minutinho que eu tô voltando. A minha tela dos slides saiu, pronto. A fase processual, a gente tem um órgão que acusa, um órgão que defende e o juiz que vai julgar ali e que vai analisar as provas de forma imparcial. Então, a gente vai ter todo o procedimento. No final, o juizão analisou tudo, ele vai falar o quê? Absolver ou condenar. Vai dar uma sentença. Se a sentença for uma sentença condenatória, depois do trânsito em julgado dessa sentença condenatória, a gente tem a execução daquela pena. E aí entra a nossa querida Lei de Execução Penal, a LEP. Então, vocês precisam ter esse caminho muito bem traçados na cabeça de vocês. Vocês têm que saber assim, olha, nós estamos falando da fase de investigação. A fase de investigação é antes do processo, ele ainda não é réu, tá? Então, a gente está só ainda investigando, estamos dando uma de detetive, falando muito popular, assim. Ah, agora é fase processual. Ah, peraí, agora a gente tem partes, a gente tem que elaborar provas, provas em contraditório, audiência, e o juizão vai decidir lá em cima no final. Ah, agora a gente está falando de execução, já acabou, o cara já está condenado, esse daí é criminoso. Esse daí você vai poder falar que ele é criminoso, condenado. Esse daí você já pode bater o martelo porque está com sentença com trânsito em julgado. Então, a gente tem aí essas etapas até finalizar. O inquérito policial, ele tem algumas características. Eu quero que vocês marquem isso como um dos pontos mais importantes do seu estudo. Essa parte das características do inquérito despenca nos concursos, principalmente concurso policial. Mas, na verdade, dispensa em qualquer concurso. Isso daqui é um tema muito legal de cair. Cai em prova de analista, cai em prova de técnico, cai... Toda prova que tem inquérito costuma cair uma questãozinha sobre características, tá? Características, finalização do inquérito, instauração, mas características é campeão. Então, o que vocês precisam saber? As características do inquérito, inclusive, formam um conceito de inquérito policial. Vou falar de uma por uma delas. Como a gente está falando aqui de um estudo para carreiras policiais, eu quero que vocês saibam que isso daqui que eu estou apresentando para vocês, esse quadrinho aqui, ó, que eu montei, ele traz as características clássicas. É isso que você vai achar na doutrina majoritária, no que cai, assim, a rodo nos concursos públicos. São essas características. Mas a gente tem aí uma doutrina crescente policial. Eu posso falar 2013, mais ou menos, para cá, diversos delegados de polícia passaram a escrever sobre o assunto. O inquérito passou a ter uma visão nova diante de alguns doutrinadores e algumas características aqui passaram a ser criticadas por essa nova doutrina. Então, se você for fazer um concurso que tem prova oral, prova dissertativa ou delegado, saibam que além dessas características, você tem que conhecer essas críticas. Você tem que saber aqui quais que são as características criticadas. Então, aqui dentro das características clássicas, eu já vou até colocar aqui para vocês um pontinho do que é criticado. A característica do fato dele ser inquisitivo, a característica com relação a ele ser sigiloso, o fato dele ser dispensável e o fato dele ser unilateral, tá? Isso são os principais pontos que são criticados por essa nova doutrina policial crescente. Vamos ver cada uma delas? Mas gravem esse gráfico aqui, porque isso daqui é o que despenca nos concursos. Quando fala que o inquérito policial ele vai ser escrito, isso está lá no artigo 9º do CPP. E na época do artigo 9º, o único meio, né, na época que criou lá o CPP, em 1941, qual que era a única forma de documentar algo? Forma escrita. Então, o inquérito, ele foi chamado de escrito. Esse escrito tem que entender como documentado. O que é importante? Você conseguir documentar. Por que, gente, que a gente precisa documentar tudo na investigação? Porque isso vai ser transportado por uma fase processual, para uma fase lá na frente que não tem mais contato com os investigadores, com o delegado. Então, as coisas têm que ser documentadas para que lá na frente consiga fazer contraditório, ampla defesa, ver o que foi feito na investigação. Então, quando eu, Luciana, falo assim, olha, gente,
tem que colher uma declaração de uma testemunha. Não adianta só a testemunha falar e o policial gravar e falar, olha, doutora, foi isso que falou. Não, aquilo tem que ir para o papel, porque isso vai ser encaminhado lá na frente para a fase processual. Então, tudo em um inquérito tem que ser documentado. Inclusive, claro, isso resguarda o direito e a garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa. Essa documentação, hoje, ela pode ser feita por meio digital sem problema nenhum. A gente tem as videoconferências, né? Vídeo aí de audiência, oitiva por videoconferência. A gente tem a possibilidade de mídias, pendrive, câmera de segurança. Então, o importante é ser documentado. E aí aqui eu vou fazer já uma observação que caiu na prova oral, a última prova de escrivão, investigador, delegado, perguntava muito o fato do inquérito eletrônico, porque hoje a maioria dos estados já trabalha com o inquérito policial eletrônico no sistema, se isso vai contra o fato dele ser escrito. E óbvio que não, porque tudo está documentado, mas por meio digital. A única coisa é uma ferramenta tecnológica para poder fazer uma economia processual, uma agilidade e também, né, claro, economiza papel, economiza transporte de inquérito e qualquer prejuízo. Então, o inquérito policial eletrônico, ele é também considerado escrito. O fato de ser inquisitivo. O inquisitivo fala que o inquérito, ele está na mão dos delegados de polícia. Quando vocês lembram, assim, ó, sistema inquisitivo, vem na cabeça, né, pelo menos quando eu estudava, sempre eu lembrava Santa Inquisição, sabe aquela aula de história do colégio? Falava, a Santa Inquisição, todos os poderes estavam na mão do rei da igreja. Então, é isso que vem na minha cabeça. E realmente tem um pouco de ligação a isso. Está relacionado ao sistema inquisitivo, que é todos os poderes na mão do rei. E aqui, o que eles falam? Olha, todos os poderes estão na mão do delegado de polícia. O delegado que traça os rumos da investigação. E tem uma outra coisa. Aqui não tem contraditório e ampla defesa. Então, o inquérito ele é inquisitivo. Diferente do fato de falar que o inquérito ele fosse a favor do sistema acusatório, porque o sistema acusatório é o quê? Parte bem definida, né? A gente tem ali as duas partes atuantes, a defesa e a acusação atuando, cada uma fazendo o seu contraditório, ampla defesa. Isso não existe na fase de investigação. Então, por isso, o inquérito seria considerado inquisitivo. Vamos lembrar, então, que essa é uma das características que mais cai. O inquérito é inquisitivo porque todos os poderes estão na mão do delegado de polícia e também falta contraditória e ampla defesa, tá? Isso é o que mais cai na prova. Essa é uma característica que eu falei que tem que ser questionada. Hoje a gente fala, a doutrina nova policial, ela aponta que o inquérito, ele tem contraditória e ampla defesa, porém mitigados. A gente aplica elementos do contraditório e ampla defesa na fase de investigação. Então, não dá para você falar que o inquérito ele é inquisitivo. Mas, se cair na prova, está correto. E lembrem disso, inquisitivo por falta de contraditório e ampla defesa, todos os poderes na mão do delegado de polícia. Unilateral. Quando fala que o inquérito, o objetivo dele, principal, a finalidade, é angariar materialidade, autoria para opinio delicti do titular da ação penal, a gente está colocando o quê? Uma direção única. Qual que é o objetivo da minha investigação? Remetê-la para o Ministério Público ou para o ofendido, para eles fazerem a ação penal. Isso seria a unilateralidade, tá? Então, o fato de ser o inquérito, o objetivo principal, né, a finalidade principal do inquérito ser angariar elementos de materialidade e indícios de autoria para o titular da ação penal, ele fala em unilateral. Característica criticada? Sim. Porque hoje a doutrina fala que o inquérito não é só para o titular da ação penal. O inquérito ele serve para o magistrado fundamentar cautelar, serve para o delegado fundamentar o indiciamento. Então, ele não é mais visto como unilateral. Se cair na prova, tá certo. Unilateral, porque é polícia, MP ofendido, titular da ação penal, tá? Próximo ponto. Discricionariedade. Sim, o inquérito ele é um procedimento administrativo discricionário. O delegado ele tem uma margem ali para atuar com base no caso em concreto. O delegado que traça os rumos da investigação.
Então, ele que determina o que vai fazer, quem que vai ouvir, se vai buscar câmera de segurança ou não, se vai fazer perícia ou não, se vai no local ou não, se vai pedir uma busca e apreensão, se vai pedir prisão. O delegado, ele vai analisar o caso em concreto e ele que traça a investigação. Por isso, o inquérito ele é discricionário. Lembrar que sempre que temos discricionariedade, a gente esbarra na legalidade. Então, apesar do delegado poder escolher os rumos da investigação, ele tem que seguir o que está determinado em lei. Então, não pode ter provas ilícitas, não pode ter qualquer infração a direito e garantia fundamental. E os casos que mitigam direitos e garantias fundamentais, que são chamadas cláusulas de reserva de jurisdição, o delegado tem que representar para o juiz para ter autorização judicial. Então, quando a gente fala de prisões, tem que ter representação, não é o delegado vai lá, prende, arrasta por livre e espontânea vontade, não. Ele pode traçar o rumo da investigação, mas ele esbarra na legalidade, ele precisa de um mandado, ele precisa de autorização judicial. Quando a gente vai fazer uma interceptação telefônica que mitiga o direito e a garantia fundamental da privacidade, da intimidade, eu não posso ligar para o operador e falar, claro, intercepta uma linha telefônica aí. Não é assim. Eu tenho que pedir, faço uma representação para o juiz que vai autorizar. Então, eu esbarro na legalidade, eu esbarro nas cláusulas de reserva de jurisdição. Então, isso é uma limitação ao poder discricionário do delegado de polícia. O inquérito ele é sigiloso. Essa característica é questionada, tá? Por quê? Sempre se falou que o inquérito era sigiloso, tá? A doutrina majoritária fala que ele é sigiloso. Primeiro, efetividade das investigações. Porque se fosse algo público, todo mundo entra lá e olha o que tem, eu não ia conseguir prender ninguém. E, inclusive, aí aqui para mim é um dos pontos principais. Eu poderia causar um grave prejuízo, tanto para a pessoa que está sendo investigada, quanto para a vítima e para suas famílias. Então, quando a gente está falando de investigação, aquela pessoa que está sendo investigada ali, às vezes a gente ainda não tem elemento, ela não é réu ainda. Imagina, só para vocês terem na mente, um inquérito de estupro, tá? Uma menina foi na delegacia e falou, olha, eu fui estuprada pelo meu vizinho João. Aí a gente traçou os rumos da investigação, perícia, vamos ver se tem imagem de câmera de segurança, vamos ver se tem testemunha, vamos ver o que dá para fazer, declaração da vítima, tudo feito bonitinho, tá? E aí a gente vai ouvir o João. Se o inquérito fosse público, olha que situação. Primeiro, a vítima ia estar exposta. A família dela, imagina que isso daí poderia pegar pesado, né, gente? Na escola da menina, na sociedade, lá no bairro. Ah, aquela ali foi estuprada. Imagina o nível de constrangimento. Eu tô falando de estupro porque é uma coisa mais hard, né? Mas qualquer tipo de crime. Aí, na investigação, descobre que não foi o João. Não foi o João. E o João estava ali sendo investigado por um estupro. Imagina se tivesse todo mundo acesso àquelas informações. O problema é que poderia... João já virou estuprador. João já foi agredido na rua pelos vizinhos. O estuprador foi linchado. Só que aí a gente conseguiu ver que não foi o João. Não foi o João. A vizinha, na verdade, ela foi dopada, ela foi estuprada e ela achou que era o João. Porque o João foi quem ela teve o último contato, mas aí a gente viu nas câmeras de segurança depois que não foi o João. E foi uma outra pessoa que chegou lá na casa dela e fizemos a diligência. Então, o inquérito, por esse motivo, para a efetividade da investigação e para preservar a vida, a intimidade, tanto dos investigados quanto da vítima, que é muito importante, da família, fala que o inquérito é sigiloso. Lá no artigo 20 do Código de Processo Penal, fala que quem vai zelar por esse sigilo é a autoridade policial. Então, quando for necessário, claro, a gente vai manter o inquérito sigiloso. Agora, isso daí está sendo criticado, um pouco criticado por essa nova doutrina. Porque eles falam o seguinte, o inquérito ele é um procedimento administrativo. Então, não é que o inquérito em si, nasceu o inquérito, ele é sigiloso, não. O delegado que vai determinar qual que é o nível daquele sigilo. Então, esse inquérito aqui é sobre estupro, sobre crime sexual, sigiloso só as partes, o MP, o juiz, né, e os advogados que vão ter acesso. Ninguém vai ter acesso nenhum. Esse daqui é um furto. Inclusive, é interessante juntar com outros inquéritos, né, de outras vítimas para resolver o fato. Então, eles falam que esse inquérito hoje ele é de publicidade restringível pelo delegado de polícia. Mas
Caiu na prova inquérito sigiloso? Tá certíssimo que é isso que a doutrina majoritária fala. Coloquei aqui a súmula vinculante 14, que é uma súmula que despenca nos concursos públicos. Vocês vão ver 1 milhão de questões sobre ela. Porque, apesar do inquérito ser sigiloso, esse sigilo é externo. Você não pode entrar numa delegacia e falar, eu quero saber sobre essa investigação. Não. Mas o advogado pode. Por quê, gente? Dentro do direito de ampla defesa. Ele tem direito de saber o que está acontecendo, do que está sendo investigado. Então, o advogado, conforme a súmula vinculante número 14 e o Estatuto da OAB, ele tem acesso ao inquérito policial, ele pode ver o que já está documentado. Isso é um ponto que eu quero que vocês levem para a prova. Se o delegado tem uma diligência em andamento, ela ainda não está documentada no inquérito, aí ele não tem acesso. Então, assim, se eu tenho uma interceptação telefônica em andamento, ela fica em apartado. Acabei a interceptação telefônica, vai ser feito lá o relatório, tudo, aí sim que ela vai ser juntada no inquérito. Então, se ela já acabou, está finalizada, tem relatório, está no inquérito, aí ele tem acesso. Em andamento, não. Eu falo muito isso porque é comum chegar lá na delegacia, ó, eu faço um pedido de prisão temporária ou busca e apreensão. E aí eu fui lá e prendi uma pessoa e fiz a busca e apreensão, só que ainda não fiz do outro. Essa minha busca e apreensão e a prisão, elas estão em separado. Eu estou com uma diligência em andamento. Quando eu acabar, eu vou fazer um relatório circunstanciado e isso vai ser juntado. Aí o advogado chega lá na delegacia e fala assim, eu quero ver o pedido de prisão e de busca e apreensão. Diligência em andamento. Tem acesso. Mas tem acesso a tudo que já está aqui documentado no inquérito policial. Ele tem acesso a tudo que está no inquérito, tá? Cuidado para não cair nessas pegadinhas de prova. Oficialidade. O inquérito policial é um procedimento oficial de investigação criminal pela Polícia Judiciária. Ele está previsto tanto no CPP, artigo 4º e seguintes, quanto na Lei 12.830. Então, está previsto na lei, ele é um procedimento oficial, é um procedimento legal, tá? Então, saibam disso. Todo procedimento de investigação, ele tem que ser legal. Então, para a gente ter o PIC do Ministério Público, eles tiveram que regulamentar o PIC do Ministério Público. Para ter o inquérito policial militar, teve que vir o Código de Processo Penal Militar e colocar lá o inquérito. Então, ele tem que ser um meio oficial de investigação. Agora, oficiosidade, que é uma palavra um pouquinho diferente, né? O inquérito ele pode ser instaurado de ofício pelo delegado de polícia quando eu tenho conhecimento de um crime de ação pública incondicionada. Então, se chegou lá a notícia para mim, olha, fulano acabou de ser roubado, ou então, teve ali, ó, acabaram de achar um corpo. Eu, como delegado de polícia, já posso de cara instaurar inquérito, eu não preciso de provocação nenhuma. Nenhuma, já aconteceu comigo. Uma vez eu cheguei no plantão e a imprensa, eu olhei na TV e a imprensa estava assim, marido mata mulher na rua tal, próxima à delegacia do Ipiranga. Na época eu estava na delegacia do Ipiranga. Aí eu olhei lá e falei, alguém tá sabendo dessa ocorrência? Não? Peraí, vamos correr para lá. Fui lá, de ofício, e agi e tomei a frente da ocorrência e instaurei inquérito policial. Agora, no caso de ação pública condicionada à representação, o delegado tem que ser provocado e no caso de ação penal privada também o particular, né, o interessado, ele tem que ir lá com um pedido, ele tem que fazer um requerimento para que seja instaurado inquérito policial. Indisponível, outra característica. O inquérito, depois que ele é instaurado, o delegado não pode arquivar mais não. Instaurou, o procedimento vai ser finalizado com o relatório final e ele vai ser encaminhado lá para frente. Não vou falar de arquivamento aqui agora. Hoje, como que é feito o arquivamento? O MP pede o arquivamento e o juiz arquiva. Sei que o pacote anticrime mudou o artigo 28, mas esse artigo 28 novo ainda está suspenso. Mas resumindo, o titular da ação penal que vai poder pedir esse arquivamento, o delegado de polícia não. Ele pode relatar falando que não achou o autor, ele pode só relatar, finaliza o inquérito, mas delegado nunca, coloca isso na cabeça de vocês, que isso despenca na prova, artigo 17 do CPP, nunca arquiva inquérito policial. Dispensável. Não confunda a palavra disponível, indisponível com dispensável. O inquérito ele é indisponível, mas ele é dispensável. Por que ele é dispensável?
Existem outras formas de investigação criminal. E se por outras formas você conseguir a materialidade ou indício de autoria para ação penal, não precisa de inquérito. Então, quando vocês abrem lá o CPP, olha lá, artigo 12, artigo 27, artigo 46, lá fala que se já tiver materialidade, indício de autoria, já tiver a justa causa, já pode oferecer denúncia ou queixa-crime. Não precisa pedir para instaurar inquérito para investigar, já tem. Eu não preciso fazer tudo de novo no procedimento preliminar, não. E também existem outras formas de investigação, como eu falei. Eu falei que tem o PIC do MP, eu falei que tem inquérito policial militar, CPI. Todo dia vocês ligam a TV aí e falam CPI, uma CPI nova. Aí na CPI tem oitiva, na CPI tem um monte de coisa, tem juntada de documento, juntou os elementos, o que a CPI faz? Remete para o Ministério Público. Aí o Ministério Público se vê que tem crime, ele já oferece denúncia. Precisa de inquérito? Não, tem a CPI, tá? Então, existem outras formas de investigação. Essa característica é criticada? É. Essa é uma característica que é criticada pela nova doutrina policial. Não vou entrar em detalhes aqui, porque aqui já é um pouquinho mais alongado, eu precisaria de mais tempo para explicar para vocês. Autoritariedade. Quem preside o inquérito policial é uma autoridade policial. Não é autoridade judiciária. É uma autoridade policial que é o delegado de polícia. Vamos fazer umas questõezinhas juntos? Então, vamos lá. A respeito do inquérito policial, assinale a opção correta. Trata-se de peça imprescindível ao ajuizamento da ação penal, uma vez que tem por objetivo a apuração de autoria e materialidade do crime. Eu falei para vocês que o inquérito, ele pode ser dispensado, né? Ops, passou um monte. O inquérito, ele pode ser dispensado. Então, se já tiver materialidade e indício de autoria, não precisa de inquérito. É uma das características dele, dispensabilidade. Então, tá errada aí a letra A. Letra B, natureza sigilosa do inquérito policial pode ser estendida até mesmo ao Ministério Público em virtude do princípio da isonomia. Gente, o sigilo do inquérito é um sigilo externo. Ele não atinge as partes. O MP aqui, de jeito nenhum, né? É até engraçado, porque, inclusive, o MP em diligência em andamento, eu peço a opinião do MP quando eu represento. Então, o MP, ele tem acesso como fiscal da lei. O MP, ele vai ter acesso a tudo. E ele também aqui é parte, né? Ele é o órgão acusador. Então, se o MP quiser ter acesso, ele vai ter acesso. O advogado, lá conforme a súmula vinculante 14, tem acesso? Tem acesso aos elementos já documentados. Então, tá errado, ele não vai ser estendido para o MP. Eventuais vícios dele constante têm o condão de contaminar o processo penal a que der origem. A gente ainda não viu isso, tá nos próximos slides, mas o inquérito policial, a regra é que ele produz elementos informativos e não provas. Porque o que a gente faz na investigação, normalmente, eu estou falando normalmente porque tem exceção, vai ser confirmado na fase processual. Então, quando eu chamo uma testemunha, eu faço uma oitiva daquela testemunha na delegacia, o juiz na fase processual vai chamar de novo, ela vai ser ouvida lá de novo e vai passar por contraditório e ampla defesa. Então, como o que eu tenho é elemento informativo, se eu tenho um elemento informativo contaminado, ela não vai contaminar a ação penal toda lá na frente, tá? Então, não tá errado aqui, porque os eventuais vícios não têm o condão de contaminar todo o processo penal que iniciou. Diante do arquivamento do inquérito policial por falta de provas, a autoridade poderá proceder a novas pesquisas e diligências desde que tenha pedido do Ministério Público. Se o delegado relatou, acabou ali o inquérito, o MP arquivou, né? Ele pediu o arquivamento porque não tem prova suficiente. Se o delegado tem notícia de novas provas, olha lá, artigo 18. Tem notícia de novas provas, ele pode fazer diligências investigativas sim, tá? Aquele inquérito pode ser desarquivado. O MP também pode pedir o desarquivamento do inquérito, mas não é só a pedido, desde que haja pedido do MP, não, tá? Então, falta de provas, se surgirem provas novas, ou se o delegado tiver notícia de provas novas, já pode pedir o desarquivamento. Então, tá errada aí a letra D.
Letra E. A oficiosidade constitui uma das principais características do inquérito policial. Sim, o inquérito policial ele pode ser instaurado de ofício, conforme o artigo 5º, inciso 1 do CPP, que fala lá que o delegado pode instaurar de ofício no caso de crime de ação penal pública incondicionada. Ele vai fazer isso por meio de uma portaria. Vocês já devem ter ouvido falar, né? Que o delegado baixa a portaria. Esse termo aí é muito usado principalmente pela imprensa. Com relação ao inquérito policial, é correto afirmar que é um procedimento administrativo judicial-forme. Aqui tá errado o judicial-forme, né, gente? É um procedimento administrativo extrajudicial. Então, tá errado. Observa obrigatoriamente as garantias do contraditório e ampla defesa. Eu falei para vocês que uma das características é o fato de ser inquisitivo, né? Ou inquisitório, inquérito policial. Então, ele tem contraditório e ampla defesa ausente. Isso é o que a doutrina majoritária entende e a nova doutrina policial entende que é mitigado. Então, tá errado. Não é obrigatoriamente vai ter contraditório e ampla defesa, não. Característica, inquisitividade. Letra C. Não tem prazo fixado em lei para ser concluído. Não cheguei nesse ponto, mas se vocês abrirem o artigo 10 do CPP, ela fala do inquérito policial do relatório final, apresentação do relatório final. Tem prazo determinado. A lei determina que se ele estiver solto, o prazo é de 30 dias prorrogáveis. Preso, 10 dias improrrogável de acordo com o artigo 10, tá? Eu não vou falar disso agora, porque isso é tema para daqui a 2 aulas que a gente vai ter a finalização do inquérito policial, mas tem prazo. Inclusive, tem leis especiais que trazem prazos diversos. Então, inquérito da Polícia Federal, 15 dias, pode ser prorrogado por mais 15, também tem prazo previsto na lei. Inquérito policial militar tem um prazo diferente. Lei de drogas traz um prazo diferente. Então, tem sim prazo para finalizar. E esse prazo está previsto em lei. É procedimento dispensável. A gente pode abrir mão do inquérito? Pode dispensar ele? Pode, se você já tem a justa causa. Então, aqui está correta a letra D, já é o nosso gabarito. Letra E, exige requerimento da vítima para ser instaurado. Só vai exigir requerimento da vítima no caso de ação penal privada. Então, não é sempre, né, gente? Pode falar que sempre exige, muito pelo contrário, a característica é que ele é oficioso, porque a regra é que o crime é de ação penal pública incondicionada. Com relação ao inquérito policial, assinale a opção correta. É indispensável sua instauração e conclusão com indiciamento para oferecimento da denúncia. O inquérito, ele é dispensável, então aqui a gente já tem um erro, e não precisa de indiciamento, gente. Indiciamento a gente vai ver na última aula, eu acho. É uma decisão do delegado de polícia, é o convencimento do delegado. Se não tiver indiciamento, pode de todo jeito ter oferecido a denúncia e tudo. Então aqui a gente tem 2 erros na letra A. Não é admitida sua instauração em crime de ação penal pública condicionada à representação. É sim admitida a instauração. A única coisa que vai precisar é da representação da vítima. O delegado pode arquivar o inquérito policial quando não identificar o autor. Delegado nunca arquiva inquérito policial, artigo 17 do CPP. O inquérito policial é procedimento administrativo sigiloso que reúne informações para subsidiar a ação penal. Correto aí, de acordo com a doutrina majoritária. Letra E. A instauração do inquérito de ofício pelo delegado é obrigatória em se tratando de crimes de ação penal pública e incondicionada, não é privada não, gente. Ação penal privada a gente precisa ser provocado, tem que ter requerimento da vítima. O inquérito policial pode ser dispensado com base em elementos colhidos em inquérito civil instaurado para apurar ilícitos administrativos. Então, se a gente tem um inquérito civil, ele já tem justa causa, não precisa do inquérito policial, porque o inquérito ele é dispensável. Então, já tem justa causa, correto. Verificado o equívoco na instauração de inquérito para apurar crime de ação privada, deve o delegado promover o seu arquivamento. Vamos lá, gente. Delegado não faz arquivamento. Artigo 17, tá?
artigo 17. Então, já está errado. Joacir foi preso em flagrante pela prática de determinado crime. A pena prevista para tal crime é de 4 anos de reclusão. Ele negou a autoria e acusou a vítima de ter forjado a situação flagrancial. Em face do legítimo interesse público da sociedade na elucidação dos crimes, é permitido ao delegado divulgar nas mídias os detalhes da investigação, inclusive a versão de que Joacir falou que a vítima forjou o flagrante. Gente, o inquérito, a regra é que ele é sigiloso. E quem vai preservar, quem vai analisar esse sigilo é o delegado de polícia. Ele não pode divulgar na mídia detalhes da investigação. Então tá errado, o inquérito ele é sigiloso. Joacir foi preso em flagrante pela prática de determinado crime. Aí o mesmo enunciado, vamos só para assertiva. Caso fique comprovado que a vítima forjou o flagrante, o delegado pode arquivar o inquérito policial. Delegado nunca pode arquivar inquérito, artigo 17. Tá errado. Odete filmou Januário, empresário famoso, em conversa com um político. Segundo Odete, no encontro filmado, Januário estaria oferecendo dinheiro ao político local em troca de vantagens indevidas em determinado processo licitatório. 7 dias após o ocorrido, ela vinculou o vídeo nas suas mídias sociais. O vídeo teve alta projeção nos noticiários. Diante da repercussão, o político negou a propina e Januário apresentou-se espontaneamente numa delegacia acompanhado de advogado para prestar esclarecimentos. Durante o inquérito policial, dada sua natureza administrativa e inquisitorial, não se garante contraditório e ampla defesa. Razão porque o advogado de Januário não poderia requisitar diligências ou propor perguntas ao delegado. Aqui a gente tem que dividir. Primeiro, a doutrina majoritária entende que o inquérito ele tem natureza administrativa e é inquisitorial. Todos os poderes na mão do delegado de polícia, sem contraditório e ampla defesa. Só que a gente tem a previsão aí no CPP, no artigo 14, e sim, tanto a vítima, autor, advogado, as partes, elas podem requisitar diligências. O delegado, com seu poder discricionário, ele vai fundamentar se vai fazer ou não aquela diligência, mas eles podem pedir sim, inclusive formular perguntas. Então, esse finalzinho aqui está errado, com base no artigo 14. E o nosso gabarito é errado. Na condução do inquérito policial, o delegado de polícia, sempre pautando suas ações pela legalidade, também se sujeita ao princípio da discricionariedade, que possui como característica possibilitar o delegado de polícia. O que é discricionariedade? Traçar os rumos da investigação, respeitando, claro, a legalidade, a cláusula de reserva de jurisdição. A instauração do inquérito mediante critério de conveniência e oportunidade? Não, gente. O delegado não escolhe quando ele vai instaurar inquérito, não. Tem fato criminoso, tem que ser apurado, é ação penal pública e incondicionada, ele vai instaurar de ofício. Se ele for provocado, ele vai instaurar também. Define o rumo da investigação. Corretíssimo, isso é a discricionariedade. Substituição do inquérito pela possibilidade de termo circunstanciado. O que define se é inquérito ou se é TC é se é crime de menor potencial ofensivo ou não. Então, não é o delegado que tem essa discricionariedade. A cautela e prudência na condução das diligências. Isso é uma obrigação, né? Isso não quer dizer discricionariedade. E arquivamento do inquérito. Artigo 17, delegado nunca pode arquivar inquérito policial. Então, letra B, o gabarito. O inquérito policial é dispensável para a promoção da ação penal desde que a denúncia seja minimamente consubstanciada nos elementos exigidos em lei. Tá certo. O inquérito, se já tiver a justa causa, se já tiver os elementos, ele é dispensável. No que se refere aos direitos individuais e aplicação dos princípios do contraditório e ampla defesa, julgue o item a seguir. É garantido ao defensor do investigado o pleno acesso aos documentos
já anexados ao procedimento investigativo, mesmo que o inquérito seja classificado como sigiloso. Está corretíssimo. Súmula vinculante 14. Sempre o que tiver documento já presente no inquérito, tá? Já documentado no inquérito, o advogado vai poder ter acesso, sim. Agora, diligência em andamento, não. Então, cuidado com a pegadinha de prova, que eu já vi muita pegadinha que coloca assim, documentos já anexados e em andamento. Andamento, não. Função do juiz no inquérito. O delegado, ele é o presidente do inquérito policial. Vai ter alguma hora que o juiz vai atuar na fase de investigação? Sim. O juiz aqui, ele faz o papel de juiz das garantias, guardião das garantias. Por isso, o pacote anticrime criou o juiz das garantias. O juiz das garantias ainda não está valendo, todo mundo sabe que os artigos lá, 3B e seguintes, eles estão com eficácia suspensa. Então, não está valendo. Se você abrir, está lá no seu CPP, mas por enquanto a gente não tem esse juiz das garantias. Mas quem que é? É um juiz que vai atuar na fase de investigação. Hoje, o que a gente tem? A gente tem um juiz que atua na fase de investigação, mas muitas vezes, inclusive em cidades pequenas, é o mesmo juiz que vai participar da fase processual. Então, eles alegam que esse juiz ele já vai vir meio que contaminado, né? Com um preconceito da fase de investigação, se a pessoa é ou não autor. Então, visando essa imparcialidade, para que o juiz que faça a investigação não seja o mesmo juiz que faça a instrução, a fase processual, criaram o juiz das garantias que vai atuar só na fase de investigação. Mas isso ainda não está valendo, tá? Só para vocês saberem. Mas o juiz, na fase de investigação, ele faz o papel de guardião das garantias. O que ele vai fazer? Toda vez que eu precisar mitigar, diminuir, interferir em um direito a uma garantia fundamental, eu preciso de autorização judicial. Então, quando eu vou pedir uma busca e apreensão, eu vou entrar na casa de alguém, eu vou mitigar o direito a uma garantia fundamental do domicílio, da privacidade, da intimidade, eu preciso pedir autorização para o juiz. Eu vou interceptar alguém, ou uma interceptação, uma captação ambiental. Vou instalar câmera. Preciso de autorização judicial. Eu quero um agente infiltrado que vai ficar ali convivendo com as pessoas, às vezes dentro do mesmo lar. Preciso de autorização judicial. Então, toda vez que a gente tem ali uma redução de direitos e garantias fundamentais, prisões, gente, prisão temporária, prisão preventiva, precisa de autorização judicial, tá? Então, essa é a função do juiz. Atuar como um guardião das garantias. O artigo 156, ele traz que, excepcionalmente, o juiz vai participar da produção de provas. A gente vai ver mais para frente, mas eu já antecipei que no inquérito a regra é produção de elementos informativos e não provas. Mas a gente tem exceções. Uma das exceções é a prova antecipada. Quando a gente tem a necessidade de uma prova antecipada, pelo nome você já sabe, antecipada, quer dizer que ela vai virar prova antes do que deveria. Antes da fase processual. Por quê? Aquela prova pode se perder. A gente tem muita urgência. É o caso de uma pessoa que está no hospital, acamada, que tem 105 anos, que pode morrer e está doente. Caiu, uma senhora de 105 anos, caiu, ela é a única testemunha. Você acha que dá tempo de eu ouvir ela na fase de investigação, depois a gente ouvir ela lá na fase judicial, o juiz chamar ela para uma audiência? Então, o juiz, excepcionalmente, ele vai participar dessa produção antecipada de provas e também, se ele sentir necessidade, ele pode pedir alguma prova que pode sumir, tá? Mas ele não atua como parte. Ele não tem interesse em produzir a prova. Ele tem interesse que as coisas ocorram da forma correta. Falei para vocês já, então, o que é o juiz das garantias, que vai ser um juiz que vai atuar na etapa de investigação. Depois a gente vai ter o juiz da instrução, que vai atuar na fase processual, garantindo, assim, a imparcialidade. Valor probatório do inquérito policial. Esse vai ser o último ponto que eu vou pegar aqui com vocês, porque não dá tempo da gente continuar, né? A gente já está aí quase chegando em 1 hora de live, mas é importante que você saiba que o inquérito, a regra, é que ele produz elementos informativos. O que é prova? Quando fala, tem que ter prova. Gente, prova, vocês têm que saber a parte técnica, a partir de agora, e não o que o pessoal conversa no boteco, né? No bar. Prova, ela é composta de 3 elementos.
contraditório, ampla defesa perante um juiz competente. Então, a gente tem que ter esses 3 pilares. A regra é que a gente não tem juiz ali atuando na fase de investigação. E a gente tem contraditório e ampla defesa mitigado. Né? Pelo sistema inquisitório, a gente não tem nem contraditório e ampla defesa. Não é isso que a doutrina fala? Que o inquérito ele é inquisitivo? Tem contraditório e ampla defesa. Então, a gente ali não tem prova. O que a gente tem são elementos informativos. Essa é a regra. Quando eu peço imagem de câmera de segurança, quando eu faço uma oitiva, tudo isso vai ser confirmado lá na fase processual. Então, quando eu peço para os investigadores, olha, pega uma câmera de segurança, faz um relatório de investigação, eles vão ser ouvidos lá na frente para virar prova. Quando eu ouço uma testemunha ou a vítima, aquilo ali vai ser ouvido lá na frente, na fase processual, eles vão chamar, vai ser ouvido na frente do juiz competente, e vai ser feito contraditório e ampla defesa. Vão ser feitas perguntas da acusação e da defesa. Então, vai ter aquele contraditório e ampla defesa pleno na fase processual. Aí sim a gente tem prova. Então, os elementos informativos, em regra, eles são confirmados na fase processual. Por isso, o valor probatório do inquérito, ele é relativo. Ele não é absoluto. Se eu só ouvir uma testemunha aqui, agora eu tenho prova. Tem não. Isso não pode levar a uma condenação. Isso é um valor relativo. Se a testemunha, lá na fase processual, ela for ouvida de novo e ela confirmar com contraditório e ampla defesa perante o juiz competente, aí tem prova. Aí pode condenar. Mas antes, não. O que eu só ouvi na delegacia tem que ser confirmado. Valor probatório do inquérito, em regra, é relativo. Temos exceções? Temos. Olha, artigo 155. Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Essas 3 provas, como o nome já diz, são produzidas na fase de investigação. Então, se eu tenho uma das 3 provas, mesmo que foi feito na fase de inquérito, ela não vai ser confirmada lá na frente. Ela não vai ser refeita na fase processual e ela já autoriza, então, a condenação, mesmo ela não sendo refeita. A gente tem que ver cada uma delas, né? O que é prova cautelar? A prova cautelar é aquela que eu preciso fazer com urgência. Naquele momento, eu tenho necessidade de fazer aquela prova. Na prova cautelar, eu preciso de autorização judicial. Então, eu tenho um dos pilares, tá? Eu peço autorização judicial, interceptação telefônica, interceptação telemática, captação ambiental, busca e apreensão domiciliar, infiltração de agentes. Nossa, tem tantas que eu fico até não consigo pensar aqui agora. Só que toda vez que eu preciso eu tenho que pegar aquela captação ambiental ali na hora, ou uma interceptação telefônica na hora. Os caras estão conversando, estão usando o telefone para cometer crime. Eu tenho que interceptar na fase de investigação. Tem como eu fazer eles conversarem de novo no telefone lá no processo? Não. Então, eu peço uma autorização judicial, o juiz me autoriza, eu faço a interceptação e depois que acabou a interceptação, faz um relatório e envia. O contraditório e ampla defesa, os questionamentos, tudo vai ser feito lá na fase processual. Então, contraditório e ampla defesa são diferidos, postergados. Mas a prova ela já foi produzida na fase de investigação, tá? Então, a prova cautelar é isso. A gente pede uma autorização para o juiz, a gente tem um dos elementos, produz na fase de investigação, tá? E o contraditório e ampla defesa vai ser lá na fase processual. Prova antecipada. Prova antecipada eu já falei para vocês, né? A prova antecipada, a gente tem um procedimento antecipado. Então, eu vou fazer a prova, mas na fase de investigação. Nesse caso, imaginem aí uma testemunha, eu já usei esse exemplo, ela tem 105 anos, ela caiu e foi para o hospital. Eu preciso ouvir ela urgente. Mas a gente não sabe, gente, uma pessoa de 105 anos pode ter uma complicação, se ela vai morrer, se a audiência vai demorar 1 ano, 2 ou 3. Então, tem que fazer aquilo naquele momento. O que acontece? A gente chama o juiz e as futuras partes. Então, o investigado, a vítima, quem a gente tem ali para poder fazer e faz o contraditório e ampla defesa real. A gente já faz naquele momento o contraditório e ampla defesa. Então, é um procedimento que a prova já sai pronta para a fase processual.
E provas irrepetíveis. A prova irrepetível é aquela que vai sumir. Ela vai perecer. São as perícias. Esse é o melhor exemplo que eu posso dar. Se você tem um local de crime, eu vou pedir a perícia. A perícia vai lá e depois que a perícia passar, gente, o pessoal vai limpar. Acabou. Acabou o local. Vai ser feito o laudo e aquele laudo vai ser encaminhado para o judiciário depois. Lá vai ser feito o contraditório e ampla defesa. Se tiver que criticar o laudo, falar alguma coisa, vai ser postergado ou diferido. Contraditório e ampla defesa postergado ou diferido. Mas quando que a prova foi produzida? Na fase de investigação. Tem como eu fazer novamente o local de crime, o sangue, os objetos? Não tem. Aquilo ali acabou, pereceu. Então, essas são as provas irrepetíveis, não repetíveis. Contraditório e ampla defesa diferidos perante o juiz competente, mas a prova foi produzida na fase de investigação. Nesses casos, é possível sim sustentar uma condenação. Os elementos informativos são argumentos de reforço. Se eles não forem confirmados na fase processual, eles sozinhos não sustentam uma condenação. Mas se você tem uma prova e diversos elementos informativos, é possível? Sim. Eu deixei algumas questões aí para vocês. Vou parar aqui, são só 2 questões, a gente vai fazer essas 2 questões e eu vou encerrar a live de hoje. A gente volta na sexta que vem. Vou voltar a partir de vícios no inquérito policial e vou dar prosseguimento, porque é muito importante. Vocês vão conseguir ter um curso aqui gratuito pelo YouTube para poder fazer a prova de vocês, tá? E eu sei que carreiras policiais é um concurso muito atrativo. Eu não preciso nem falar, né? Porque eu amo a minha carreira, sou completamente apaixonada com a minha profissão. Vamos lá. Provas não repetíveis, colhidas na fase de investigação, não dependem em regra de autorização judicial. A prova, se ela é irrepetível ou não repetível, é a perícia. Ela não depende de autorização judicial. Tá certinho. Que prova que depende de autorização judicial? Prova cautelar, tá? Condenação baseada em elementos do inquérito, complementado por prova produzida no juízo, não fere o princípio do contraditório. Tá certinho. Por quê? Se for só elemento informativo, não pode sustentar uma condenação. Eles precisam ser confirmados na fase processual e aí virar prova. Mas agora se tem prova, né, complementados por provas, mais elementos informativos, eles são chamados de argumento de reforço, opto dic. Então, assim, argumentos de reforço podem ser utilizados sim para sustentar uma condenação. Então, a gente volta na próxima aula, você já tem o material aí. Sexta que vem estamos aqui juntos novamente para mais uma aula de processo penal. Eu vou continuar focando em inquérito. Eu espero que vocês utilizem bastante esse espaço que a gente está disponibilizando. Eu vou deixar aqui para vocês, ó, o meu Instagram. Quem quiser mandar pergunta, tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Meu Instagram é @LuPeixoto. PS. Espero o feedback de vocês da aula também. Quem gostou, deixa um like, deixa um comentário. Esse feedback é importante para que a gente melhore as aulas, para que a gente consiga trazer um conteúdo mais legal para vocês aqui, né? Mais interessante. Fala se vocês gostaram do slide ou não, se vocês gostaram da aula, se deu para entender, se eu falei de forma clara, se ficou alguma dúvida. Vamos aproveitar aqui essa interação, que a gente sabe que o estudo à distância, a gente perdeu muito, né? Esse contato com o aluno. Então, eu adoro aulas ao vivo, eu adoro o chat, eu adoro que vocês mandem perguntas, que vocês façam comentários, que isso faz com que eu cresça como professora e isso também ajuda bastante vocês como aluno. Beijo, queria agradecer a companhia aqui nessa sexta-feira. Estudem, utilizem aí o final de semana também para descansar. O estudo e o descanso andam lado a lado, porque se você não está descansado, você não absorve o conteúdo. Final de semana chegando. Vejo vocês na sexta que vem. Um beijo, obrigada pela companhia e até mais.